Estamos recebendo aqui Edgar Franco, né? Ele é cartunista, né? E desenvolve trabalhos nessa área. Que mais? Ele é professor também, pesquisador da UFG, defendendo aí o valor artístico das histórias em quadrinhos. Um tema espetacular, sensacional. Com certeza, levando cultura a você, telespectador. Edgar Franco, seja bem-vindo. Boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui com você, Jota, poder falar sobre os quadrinhos nessa tarde, que é uma arte. Os quadrinhos são uma arte que, mais do que centenária, e que tem recentemente alcançado finalmente o seu respaldo como uma arte de primeira linha, né? Os quadrinhos são considerados agora a nona arte, e eu sou um pesquisador que venho trabalhando com histórias em quadrinhos, pesquisando histórias em quadrinhos e produzindo histórias em quadrinhos há pelo menos 20 anos, e tive a chance de me tornar professor aqui na UFG, na Universidade Federal de Goiás, onde eu trabalho no programa de pós-graduação em arte e cultura visual, orientando trabalhos de pesquisa de mestrado e doutorado na área de quadrinhos também. Um vasto currículo, com certeza. Você que, de repente, não está aí pulando o carnaval nesta segunda-feira e está nos assistindo agora nesse momento, é um tema extremamente pertinente e, com certeza, você vai gostar. Então, desde a época lá das histórias em quadrinhos, gibis, etc., você já tem presenciado e apreciado esse momento. E hoje, você já disponibiliza até livros, já, né? Sim, é o seguinte, os quadrinhos, eles têm duas expressões. Você tem a expressão que a gente chama de expressão comercial, Sim, que é aquele quadrinho mais voltado para o entretenimento, para a diversão das pessoas. Como você tem o cinema de entretenimento e o cinema de arte. Sim. Nos quadrinhos nós temos a mesma coisa. Nós temos o quadrinho de entretenimento e o quadrinho de arte. O enfoque das pesquisas que eu realizo na Universidade Federal de Goiás é esse enfoque do quadrinho como arte. Quadrinho voltado mais para a exploração estética, das possibilidades do quadrinho como uma linguagem. Como, por exemplo, esse trabalho aqui, ó, ele foi um trabalho lançado pela editora da UFG há cerca de um ano. Lá, isso. Há cerca de um ano. Isso, e ele foi um trabalho inédito no contexto brasileiro, porque nunca uma editora de uma universidade federal tinha publicado no Brasil um álbum em quadrinhos numa coleção de arte. Então, esse álbum foi publicado numa coleção da editora da UFG chamada Arte e Expressão, que é dedicada a trabalhos de arte. E é um volume extenso, né? Ele envolveu 13 anos de pesquisa, foi desenvolvido por mim e por um quadrinista muito importante que chegou a desenhar já para Marvel, para DC, que é o Moser Couto. O interessante é que a gente tem uma introdução no álbum que são 50 páginas de texto, onde eu explico toda a contextualização e a pesquisa para o desenvolvimento da história em quadrinhos. Né? Legal, então, parabéns. É um trabalho que ele explora o contexto do envolvimento entre o homem e as novas tecnologias, né? Então é um futuro hipertecnológico, e eu discuto nesse trabalho essa relação nossa com a tecnologia. Eu faço um deslocamento conceitual, né? Eu jogo para um futuro distante a relação do homem com os processos tecnológicos, mas na verdade eu estou discutindo coisas do nosso agora, aí nesse trabalho. Então é um trabalho que envolveu muita pesquisa, porque às vezes o cara pensa história em quadrinhos, isso é feito de uma maneira muito simples, como é que é isso, como é que funciona. Então, para desenvolver a história desse álbum, que eu sou roteirista, eu levei 13 anos de intensa pesquisa sobre novas tecnologias. Pesquisei em todas as áreas possíveis para que o álbum tivesse verossimilhança. Interessante, muito bem produzido. Edgar Franco e Moser Couto. Sensacional. E esse álbum concorreu, nós fomos o único trabalho do estado de Goiás, representamos Goiás. Ele concorreu o ano passado no HQ Mix, que é considerado o Oscar dos quadrinhos brasileiros. Concorreu com grandes produções, inclusive 3 álbuns produzidos pelo Estúdio Maurício de Souza, e nós representamos então o estado de Goiás lá nesse prêmio. Tem aqui o Conflitos Políticos e Sociais, as artes na aurora pós-humana. O que mais? Miticismo e transcendência tecnológica na aurora pós-humana, universo ficcional, multimídia em expansão, tudo isso e muito mais. Justamente, que está nesse trabalho aí. Aí eu trouxe alguns outros trabalhos para estar mostrando aqui. Né? Aqui, por exemplo, a gente tem um trabalho que é uma coletânea de pesquisa em quadrinhos. Quadrinhos, né? São, acho que, cerca de 10 artigos que falam sobre a importância dos quadrinhos no contexto da educação. Porque antigamente se pensava que quadrinho era uma ponte para a literatura, né? Então incentivava o quadrinho para a criança, que a criança ia ler quadrinho e depois ela ia passar a ler literatura. Isso é falácia, isso é uma bobagem. O quadrinho é uma linguagem tão importante e com tantas possibilidades cognitivas quanto
a literatura. Então, eu, por exemplo, e muitos outros leitores de quadrinhos começaram lendo quadrinhos e leem quadrinhos até hoje. São duas formas de adquirir informação e conhecimento, a literatura e as histórias em quadrinhos. Então, a história em quadrinhos não é um canal, uma ponte para a literatura. Ela é também uma forma legítima, uma linguagem legítima de aprendizado. E esse livro aqui, que foi organizado pelo saudoso professor Elídio dos Santos Neto, ele traz 10 artigos e entre esses artigos tem um artigo meu e artigo de mais 2 pesquisadores da UFG, que foram meus alunos do programa de mestrado lá na UFG. Né? Tem a maneira também de conduzir, de prender o leitor em relação a essas histórias? Segurar ele, poxa, está atraente, eu quero saber o final, o meio, o fim. Com certeza. Eu tenho um aluno meu agora que está fazendo o doutorado comigo, que é o Jean Danton, que é um dos maiores roteiristas do Brasil. E o Jean, ele investiga justamente isso. Ele investiga as possibilidades de você construir um roteiro que ele seja ao mesmo tempo interessante, exato, que ele mantenha a autoralidade e que ele consiga fazer com que o leitor continue sempre ali conectado àquele roteiro, àquela história, que a narrativa seja vibrante e empolgante para o leitor. Então, essa é uma das características desse processo de pesquisa. Eu acho que você conseguir escrever algo, uma história em quadrinhos, que ao mesmo tempo ela consiga ser autoral, ser artística e prender a atenção e conseguir comover e levar o leitor a se interessar em continuar lendo essa história, é algo fundamental. E vivenciar o momento e acaba ele transmitindo isso, narrando para outras pessoas essa verdadeira história. Com certeza. É verdade. Parabéns. Tem mais um aí para a gente mostrar? Outras curiosidades. Esse livro aqui é um livro chamado HQ Trônicas, que é um produto de uma pesquisa minha de muitos anos também. É um livro que ele foi inédito no mundo quando ele foi lançado, essa é a segunda edição. É uma pesquisa que eu fiz sobre as histórias em quadrinhos na internet, que eu dei o neologismo de HQ Trônicas. Histórias em quadrinhos eletrônicos. E eu, além de pesquisador, sou um criador, como você viu aí no Biociberdrama, né? Exatamente. Então, no caso desse livro aqui, além de eu investigar essas histórias em quadrinhos na internet, eu também fiz algo interessante, que eu produzi um CD-ROM, né, com histórias em quadrinhos também feitas para o meio internet. Então, o que são essas HQ Trônicas? São histórias em quadrinhos que elas fundem elementos da linguagem tradicional dos quadrinhos no papel com as possibilidades do computador. Então, agora você tem som, você tem multilinearidade, você tem possibilidades de interação, você tem vídeos inseridos no contexto dos desenhos que são estáticos, como nos quadrinhos, né? É uma mídia nova, que eu digo, é uma intermídia que está surgindo, as HQ Trônicas, que é outra pesquisa minha aí, né? Espetacular, eu tenho um suporte. Encontra também nas redes sociais aqui, pela internet? Como Encontra, é fácil comprar esse livro. Fácil comprar, tem muitas fácil editoras, é fácil adquirir. Né? Ele está em muitas livrarias online. Né? Coisa boa, HQ Trônicas, só procurar HQ Trônicas. E tem muitos artigos meus na rede também, em vários sites, discutindo esse assunto. Né? Agora, essa história de quadrinho totalmente diferenciada, né? Você mudou aqui. Como que surgiu essa criatividade para criar desta forma esse Foi trabalho? uma pesquisa também. Foi uma pesquisa que eu comecei desenvolvendo lá na Unicamp, quando eu fiz o meu mestrado. Eu comecei a investigar, quer dizer, o que acontece quando você insere a história em quadrinhos nesse contexto do computador. Quais os diferenciais, quais as novas potencialidades para esse meio, como que você vai criar? Eu tive que me reinventar quando eu fui criar essas histórias, que eu estava acostumado em criar história em quadrinho, em suporte papel. De repente, eu me deparei com o computador e com essas possibilidades, né? Você viu, eu até retomei a música, que eu fazia muitos anos que eu não mexi com música, eu retomei a música porque eu quis criar as trilhas sonoras para as histórias em quadrinhos que eu desenvolvi. Tá aqui, ó, a trilha sonora desde o surgimento do som no cinema, né? Poxa, parabéns, parabéns. Tem um CD, você colocou o CD? O CD tá aí, o CD ele vem encartado nesse livro aí. Né? Show de bola, show de bola. E aqui, ó, esse, você vê, é um trabalho muito simples, isso é um fanzine, né? Que é uma revista feita na Xerox, pequenininha. Né? É interessante porque isso aqui faz parte também de outra pesquisa nossa, é uma pesquisa que eu estou desenvolvendo com uma pesquisadora doutoranda lá da Fiocruz, do Rio de Janeiro, que é a Daniele. Muito bom. A Daniele, né, ela está desenvolvendo comigo um conceito que se chama HQforismo, que é a mistura de história em quadrinhos com aforismo. A Daniele Barros e eu criamos esse conceito, já conseguimos publicar artigo em revista discutindo o que seria HQforismo, então, que é, na verdade, uma história em quadrinhos que ela é formada simplesmente por um único desenho, né, e um texto aforístico. Né? Então, isso aqui, por exemplo, essa página aqui é um exemplo disso. A gente tem uma única imagem e um texto que ele é aforístico, que ele traz uma mensagem e você contextualiza isso como história em quadrinhos. Nossa, que coisa estranha, mas isso não parece uma história em quadrinhos. Mas nós estamos pesquisando. Um dos papéis do pesquisador é inventar, é investigar novas possibilidades com a linguagem. E como você viu aí, quadrinho na internet, HQforismo,
outras possibilidades, né, dentro do contexto dessa investigação, dessa linguagem que é uma linguagem muito poderosa, muito importante e que agora está sendo reconhecida pela universidade, está sendo pesquisada no espaço da universidade. Você que está nos assistindo, um tema extremamente importante é que os quadrinhos entraram cedo na vida de Edgar Franco aos 12 anos, né? Comecei a fazer quadrinhos aos 12 anos de idade. Na minha cidade, eu sou do interior, no Triângulo Mineiro, interior de Minas, né? E comecei a publicar quadrinhos assim, fazia na Xerox, né? Para divulgar, espalhar entre os amigos e depois descobri uma rede na época, não tinha rede de internet ainda, mas eu mandava os quadrinhos pelo correio. Pelo correio. Né? E aí recebia já a resposta das pessoas e aí me apaixonei, né? Na menina de interior, eu conseguia... A coisa interessante dos quadrinhos é o seguinte, qualquer um pode fazer história em quadrinhos, fazer cinema é mais difícil. Você precisa de todo o parafernália. Fazer história em quadrinho, não, você precisa conhecer como se faz história em quadrinho, ter um certo domínio do desenho e você vira o diretor, o roteirista, o ator, você é tudo, né? Porque você constrói tudo no história em quadrinhos. E lá nos 12 anos de idade eu comecei essa trajetória, nunca pensei, todo mundo fala assim, história em quadrinho não vai te levar a lugar nenhum. Hoje eu sou pós-doutor em história em quadrinhos. Olha só. É gratificante quando alguém sensibiliza com as suas histórias, com o seu trabalho e chega até o seu conhecimento? Olha, para mim a coisa mais importante como artista, que eu digo assim, em primeiro lugar está o artista Edgar Franco, eu sou um artista. Em segundo lugar está o pesquisador. Aí os caras me perguntam assim, você vive do que? Eu falo, eu vivo do meu hobby. O meu hobby é ser pesquisador de quadrinhos. E o artista está em primeiro lugar. Então, o meu trabalho como artista é um trabalho que eu considero imaculado. E a coisa mais importante para mim como artista é receber a resposta de alguém. E perceber que alguém se tocou, né, se sensibilizou, se emocionou com aquilo que eu produzi. E isso tem acontecido. Ontem mesmo, um amigo do Rio de Janeiro que recebeu um álbum novo, que eu lancei por uma editora aqui de Goiânia também, que é a editora Reverso, do Matheus Moura. Esse amigo fez questão de gravar lá do Rio, gravou para mim uma mensagem de voz para falar como a leitura desse álbum, que chama Retrogênese, o emocionou. Né? Quando ele estava lendo o trabalho, ele ficou emocionado e ao invés dele escrever, só digitar o texto, ele fez uma coisa que é meio incomum na internet, né? Ele me mandou uma mensagem de voz, porque ele falou assim, porque no tremular da minha voz, é o Eberton o nome dele, no tremular da minha voz, você vai perceber como o seu trabalho me emocionou. Então, para mim, isso é a alimentação do artista. O alimentação do artista é esse tocar os outros, né? Tocar o outro. Nelton Santos está na coordenação do jornal aqui, já me orientou aqui que o meu tempo já esgotou, mas eu gostaria que você deixasse aí o canal de comunicação ou as livrarias, onde eu posso encontrar o seu trabalho em 1 minuto e meio, por gentileza. Sim, esse trabalho que é o Biociberdrama, Saga, que é esse álbum primeiro que eu mostrei, vocês encontram na editora do FG Online. Os outros trabalhos todos é preciso vocês comprarem também fazendo buscas na internet, né? Esse na editora do FG. O meu contato é só vocês me procurarem no Facebook. No Facebook eu sou o Ciberpajé Edgar Franco. Me procurem, né? Ciberpajé Edgar Franco. E meu e-mail também é ciberpajé@gmail.com. Quem quiser trocar ideia, saber mais sobre os meus trabalhos e sobre as pesquisas que eu desenvolvo lá no programa de pós-graduação em Arte e Cultura Visual do UFG, é só entrar em contato. Agradeço mais uma vez o espaço e viva os quadrinhos. Viva os quadrinhos. Muito bem. Falamos com o pesquisador da UFG, defendendo aí o valor artístico das histórias em quadrinhos, Edgar Franco. A gente vai a um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna. Até já.